Olá pessoal, vamos fazer aqui mais um exercício de cálculo diferencial integral. Aplicação da derivada em minimização e maximização de funções. Ache a menor distância da origem à reta 3x mais y igual a 6. Encontre o ponto P sobre a reta que esteja mais próximo da origem. Mostre que a origem está na reta perpendicular à reta dada no enunciado. Muito bem, vamos lá. Cada coisa aqui na sua vez, mas a gente consegue fazer tudo numa tacada só. Bom, a gente quer achar a menor distância. O que é a distância entre dois pontos? Vamos começar assim. A distância entre dois pontos ao quadrado é sempre a diferença aqui x1 e x2 ao quadrado mais a diferença y1 menos y2 ao quadrado. Lembrando, x1 e y1 são as coordenadas de um ponto qualquer. x2 e y2 são as coordenadas de outro ponto qualquer. Você quer calcular a distância entre os dois pontos, você faz essa formulinha aqui. Bom, aqui a gente tem a equação da reta. Sobre a equação da reta, tem sempre os pontos x e y. Como que eu vou representar o y aqui? Bom, eu passo o 3x subtraindo. Então fica y igual a 6 menos 3x. Tá certo? Então olha só, os pontos que pertencem à reta são da forma x e 6 menos 3x. Pronto. E o outro ponto em questão é o ponto 0, 0, que é o ponto da origem. Então a gente sabe que é 0, 0. Com isso eu posso já escrever uma equação da distância em função de x, porque com esse x aqui a gente consegue resolver o problema. Como que eu faço então? Bom, eu vou chamar de x1 o x que está na equação aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. D quadrado será x menos o x2 que vai ser o da origem. Bom, x2 é 0. Então, põe aqui menos 0 ao quadrado. Agora, o y1 vai ser o y que está na equação da reta. A gente sabe que é 6 menos 3x. E o y2 é 0 também, então menos 0 ao quadrado. Agora, com isso, eu consigo expandir aqui. Ó. Vai dar x ao quadrado. Aqui vai dar mais 9x ao quadrado, que é o menos 3x ao quadrado, mais 36, menos 36x, que é 2 vezes 6 vezes menos 3x, tá certo? Juntando um pouco mais, a gente vê que isso aqui dá 10x ao quadrado, menos 36x, mais 36. Só que isso aqui é a distância ao quadrado. Eu quero minimizar, ou seja, eu quero achar a menor distância entre esses dois pontos. Então eu acho o d mínimo, tá? Mas, olha só, como é uma função ao quadrado aqui, se eu achar o mínimo do quadrado, eu acho também, evidentemente, o mínimo do d. Então, eu vou chamar essa função aqui, ó, isso aqui tudo, de φ de x. Uma função φ de x, que é o d quadrado. Ela só depende do x. Para eu achar o ponto de mínimo, de máximo, no caso aqui o ponto de mínimo, eu tenho que derivar essa função igual a zero. Se eu faço isso para o d quadrado, evidentemente eu acho para o d, não tem problema nenhum. Então eu vou fazer direto para o d quadrado, que é o φ de x. Agora a gente vai fazer a derivada. Derivada do φ, que é o φ'. Bom, aqui é x ao quadrado, então passa multiplicando e fica só x. Então fica 20x. E aqui ó, fica menos 36, some o x. E aqui não tem nada, é zero. Essa função vai ser igualada a zero, para a gente encontrar o ponto crítico, lembra? O ponto de máximo ou o ponto de mínimo. O que vai acontecer aqui? X será 36 sobre 20. Isso aqui dá exatamente 1,8, fazendo a continha. Agora, encontrado o x, eu preciso encontrar o y. Como que eu faço para encontrar o y? Eu simplesmente jogo na equação da reta. A reta não é 6 menos 3x? Isso aqui é igual a y. Então, olha só, 6 menos 3 vezes 1,8. Isso aqui dá 0,6, tá bom? Então o ponto P a gente acabou de encontrar. O ponto P tem as coordenadas 1,8 e 0,6. 1,8 é o x, 0,6 é o y. Agora, a segunda parte da pergunta pede para a gente mostrar o seguinte, que a origem está na reta perpendicular à reta dada no enunciado. Ora, a gente tem que encontrar a equação da reta que contém tanto a origem quanto o ponto P. É muito simples, eu faço o coeficiente angular para calcular isso aí. Então, como que eu faço? Olha só, m
S é o coeficiente angular da reta que passa, da reta S, que passa pelos pontos 0, 0 e P. A gente sabe que o coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. Então vamos começar com as coordenadas do P. Então vai ser 0,6 menos 0, isso para o ΔY, e aqui 1,8 menos 0 para o ΔX. Tá certo? Quando você fizer essa conta, eu vou tirar a vírgula, vai ficar 6 sobre 18. Divide aqui por 6, dá 1 sobre 3, certo? 3 vezes 6, 18. Então, o coeficiente angular da reta que contém a origem e o ponto P é simplesmente 1/3. Agora, olha só, qual que é o coeficiente angular da reta apresentada no enunciado? É menos 3, certo? Aqui multiplica o x. Agora a gente faz aquela regrinha. Para provar que as duas retas são perpendiculares, a gente multiplica os dois coeficientes angulares. Se o produto for menos 1, elas são perpendiculares. E é isso que vai acontecer, né? O coeficiente angular da reta S vezes o coeficiente angular da reta R, que é a reta apresentada no enunciado, é igual a... Bom, o m de S a gente viu que é 1/3 e o m de R a gente viu que é menos 3. Quando você multiplica os dois, isso aqui dá menos 1. Isso aqui indica para a gente que as duas retas são perpendiculares. Portanto, a gente provou que a reta que passa pelos pontos P e 0, 0 é perpendicular à reta y igual a 6 menos 3x. Ou seja, a menor distância entre um ponto e uma reta é realizada na projeção ortogonal daquele ponto em cima da reta. É a projeção ortogonal em álgebra linear daquele ponto num espaço vetorial que representa a reta, tá certo? O conjunto dos pontos que estão na reta. Espero que vocês tenham gostado, façam a inscrição no nosso canal. Bons estudos, até mais!